Bom dia, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, um ótimo fim de semana a todos, um ótimo sábado. Espero que todos possam ter aí o seu fim de semana bem aproveitado com a graça de Deus. Então, vamos orar, né? Vamos começar orando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar diante do Senhor para compartilhar a Tua palavra, compartilhar aquilo que nós refletimos, aquilo que nós lemos e, consequentemente, trazer para o pessoal as nossas reflexões, os nossos diálogos, a fim de edificarmos mutuamente uns aos outros. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Esteja conosco, abençoa o nosso dia, nos livra de todo mal. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito e por todas as nossas necessidades supridas. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém. E amém. Amém. Então nós estamos recapitulando, né? Vamos recapitular. Nós estamos fazendo a leitura de Êxodo e estamos exatamente no capítulo 23, nos capítulos 23, 24 e 25. Então, Deus estava ali falando para o povo da importância de obedecer a Ele. Ou seja, Deus tinha instituído algumas leis, algumas regras para que o povo obedecesse, e Deus também falou quais as consequências aconteceriam caso o povo não cumprisse ou não fizesse aquilo conforme ele tinha instruído. Correto? Certo. E chegou no capítulo 23, a qual nós estamos hoje, Deus ele fala a respeito da mentira, né? Ele explica quais seriam as consequências de uma pessoa que mente, ou então ele estava na realidade instruindo, fortalecendo, né? Exato. Que não era para as pessoas mentirem, darem falso testemunho, e também não era para cometer a injustiça. Ele até cita, olha, se porventura você achar um animal de um inimigo teu, não leve, não esconda, mas sim pegue ele e leve até o seu dono, mesmo se for um inimigo teu. Exatamente. Porque Deus estava dizendo, isso é o justo, isso é o certo. Exato. Então nós devemos fazer o que é certo, independente de todas as coisas. Exato. Independente porque as pessoas muitas vezes têm medo de dizer a verdade por conta de sobrevir a alguma consequência, mas a consequência ela é bem maior quando a gente não fala a verdade, né? Porque a verdade ela liberta e cura e mostra, né, a realidade de tudo. Então a verdade sempre é libertadora, né? Sim. E quando a pessoa não fala a verdade, ela carrega um fardo, né? Carrega um peso, a sua consciência clama. Exato. A não ser aqueles que estão totalmente entregues ao pecado, que nem existe esse incômodo. Exato. Na consciência. Mas nós que cremos em Deus, temos essa consciência e até o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ainda quero chamar aqui a atenção no último versículo do capítulo 23 de Êxodo, que Deus diz: E em tudo vos tenho dito, guardai-vos, e em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, do nome de outros deuses, nem vos lembrei, nem se ouça da vossa boca. Porque eu chamo atenção a isso porque, assim, muitas vezes a gente vê que as pessoas, a gente fala mesmo de, né, idolatria ou de deuses, os pagãos, né, esses que as pessoas adoram e também tem como santos, né. Mas eu acredito que não só isso, né, acredito que as pessoas fazem, até mesmo alguém da família ou alguém que ele considera espiritualmente mais elevado, acaba idolatrando de uma forma que é além do que uma admiração, né? Acaba mesmo colocando sobre como se fosse um semideus muitas vezes. E isso se estende por várias áreas da vida de pessoas que a gente vê por aí. E também aqui fica bem claro, e Deus fala a todo instante, a respeito de outros deuses, né? E
E muitas pessoas não sei como que de alguma forma não conseguem enxergar isso, né? Sim. A respeito da idolatria. E também, como você disse, essa idolatria que não é só em relação a imagens, mas em relação a pessoas. Exato. Então, naquela época, Coisas, né? pouco tempo depois, o povo já estava querendo idolatrar Moisés. Exatamente. E Deus a todo instante dizendo que ninguém, nada deveria ser adorado senão Ele mesmo. Somente Ele é digno de adoração e louvor, com esse intuito de engrandecimento, de poder e etc. Agora, um negócio que eu achei interessante também foi que ele frisou mais uma vez a respeito do dia de descanso. O dia de descanso e também o ano de descanso. E qual que era o objetivo do ano de descanso? Era para que aqueles que não tinham condições pudessem utilizar a terra deles, que eles estavam descansando por um ano. Eles guardavam os mantimentos e por um ano, no 7º ano, eles não trabalhariam na terra e emprestariam, de certa forma, aquela terra para os necessitados plantarem e colherem também. É muito legal. Então, né? legal também, mostrando a necessidade e a importância de ajudar ao próximo, né? Sim. Conforme a sua possibilidade. Sim. Agora, isso que é interessante também nós analisarmos, porque o terreno era cedido para o povo plantar, os necessitados, e Sim. os necessitados plantavam e colhiam para eles. Mas em momento algum, o próprio Deus vai falar, não, vocês pegam uma parte do que vocês têm e dão para os necessitados. Não, Deus ensina, olha, dá a terra para eles, dá a terra para eles, mas eles precisam trabalhar também. Sim. E não vocês simplesmente darem os mantimentos. Sim. Né? Precisa então, saber qual como é o ajudar, custo. né? E aí Deus falou das 3 festas dos pães asmos, que era antes da Páscoa, se não me engano. Isso. Fazendo menção, da primeira colheita, os primeiros frutos, era a segunda festa, chamada Festa da Cega, ou da Cega, e a terceira festa era a Festa da Colheita. Então é interessante como o próprio Deus instrui para que o povo festeje. É importante festejar. Hoje em dia, às vezes, a pessoa parece que se festejar está fazendo algo errado, né? É verdade. Depende de como você festeja. Porque tem aquela... Depende do intuito, da intenção, né? Sim, e o que se faz naquela festa. Exatamente. Porque, esses dias nós tivemos uma boa experiência com a nossa filha, né? Ela conseguiu ali uma grande bênção, uma bolsa de estudos de 100% na melhor escola aqui da região. E nós, para agradecermos, fomos festejar, fomos fazer uma viagem de agradecimento, com aquele sentimento de gratidão. Então isso é muito importante também. Porque o festejar pode ser uma festa com pessoas ali, com você, mas também pode ser algo que você queira fazer, né? Diferente, né? É uma forma de festejar, né? Sim. E, claro, sempre lembrando-se da maravilha ou da grandiosidade daquilo que Deus fez. E uma coisa me chamou a atenção também. Deus disse que enviaria um anjo para que estivesse guiando eles, estivesse na frente deles e fazendo com que eles guerreassem e ganhassem os espaços até chegar à terra que Deus prometeu. E aí fica a pergunta, que anjo seria esse? Será que ele estava falando que Moisés era como se fosse um anjo, representava um anjo que era para seguir ele, que tudo então se concretizaria? Ou se tratava de uma teofania, o que as pessoas chamam de teofania, que era a materialização de Deus mesmo ali na terra, a manifestação de Deus, de repente até de forma física, como aconteceu ali com Abraão. Vezes, Isaac, Jacó. Exatamente. E muitos entendem que aquilo era uma aparição de Deus em forma física, simbolizando também Jesus, né? Eles chamam de teofania. Então fica aí essa questão. O que você acha, rapidamente? A minha opinião é que seria mesmo uma teofania mesmo. Não era Moisés, não. Era um representante, né? Mas uma pessoa física. Não. Eu acredito que seria algo a olho nu mesmo, porque a forma que ele vai, né, discorrendo aqui
Essa é a impressão que dá, né? Bom, mas aí nós precisaríamos estudar mais um a pouquinho fundo. mais. E depois disso, inclusive ele diz assim, olha, se vocês me obedecerem, eu te abençoarei tanto vocês, que nem sequer haverá uma estéril dentre o povo de vocês. Nem enfermos, nada. E nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas gestações será abortada. interrompida. Não vai haver aborto. Então, do tamanho da recompensa que Deus daria, da proteção que Deus daria ao povo. se eles obedecessem. E aí depois Moisés subiu ao monte, né? O que me chama a atenção é que quando ele sobe ao monte, né? Pede para alguns varões ficarem ali abaixo, né? Mas junto com ele vai Arão, Nadab e Abiú, que de quebra consegue também ver a Deus, né? Aqui pelo que narra o texto. E eu achei bem interessante a forma que eles viram a Deus, né? Viram a Deus de forma, viram a Deus de seus, debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como um parecer do céu na sua claridade. Também tiveram viram o esplendor de Deus, porque Deus, o Deus Pai, nós não vemos. Sim. Agora pode haver a teofania, que é Deus vir em forma de um homem, representado ali por Jesus. Porém, que poucos puderam ter a oportunidade de ver isso, né? Porém, o que parece era do esplendor da glória de Deus. Mas a gente precisa acelerar um pouquinho aqui, porque temos mais 3 minutos de live. Então, foi nesse instante que Moisés subiu ao monte que Deus passou algumas instruções para ele, e Moisés escreveu pela primeira vez essas instruções, esses mandamentos. Eu queria linkar esse versículo 12 com a postagem das Seguidores de Cristo que foi feita ontem. Então disse o Senhor, no versículo 12 do capítulo 24, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas e pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Para a gente ter a consciência que o pecado ele é tão entranhado no ser humano, no homem, que o homem tem como normal, e Deus precisa instruí-lo, precisa mostrar o caminho correto, o caminho certo, que senão o homem comete mal e para ele é como algo normal mesmo, porque está entranhado nele, né? E ele justifica como justiça, como uma forma de justiça para ele mesmo, em prol, né, de algo que o outro ser humano venha fazer. Então achei bem interessante com o que foi dito ontem no post dos seguidores. Interessante. E para nós finalizarmos... Só falar para mim a frasezinha que eu agora me recordei exatamente a colocação. Nós não temos tempo. Para nós terminarmos, aí Moisés ficou 40 dias no monte, e ali Deus instruiu para que ele construísse, pedisse para o povo levar ouro, prata, especiarias, pedras preciosas, e a partir dali Deus instruiu para que eles construíssem a arca, o seu tampo, uma mesa, o castiçal de ouro, tudo de madeira de cetim e cobertas de ouro. E foi ali que a arca foi feita, com as argolas, as vigas que iriam servir para passar pelas argolas e levantar a arca. E uma coisa que eu achei interessante foi que tinham querubins em cima da tampa da arca. Interessante que Deus disse que não era para fazer imagens de escultura. Então muitos podem se perguntar, mas e como que pediu para fazer a imagem de querubins ali em cima da tampa da arca? É uma questão que pode ser que as pessoas se perguntem. Mas eu já quero compartilhar a minha reflexão, é porque querubins não são deuses. É diferente, pelo contrário, são servos do Deus, servos de Deus. Então é diferente. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco por este tempo. Eu desejo um ótimo fim de semana, um ótimo dia, um grande abraço. Amanhã nós estaremos às 9h40 compartilhando o capítulo 26, 27 e 28. Tá bom?
Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.